Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloísio Guigino e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos conduza, estamos de volta para o nosso estudo Luz da Penumbra, estudando o livro que é o Espiritismo, na companhia de dois anjinhos aqui, que vocês tinham que ver a cara agora, mas um dia Jesus mostra. A gente tem que mostrar os bastidores. Não, desdobrados, não é? Os ouvintes da rádio, de repente, vão ter a oportunidade de conhecer os bastidores. E aí estão eles. Anjinho 1, Aloísio Guigino. Nosso abraço a todos os amigos ouvintes. E eu que fui resgatado do umbral por Maria de Fátima Miranda. Misericordinha. Olha, serei grato eternamente, Eduardo Araújo. Olha, vamos agradecer a Deus pela dádiva de mais uma oportunidade, não é? Nós estamos estudando o capítulo 1, Pequena Conferência Espírita, e o tópico é Elementos de Convicção. Quer dizer, acabamos o tópico anterior, né, na semana passada, que é esquecimento do passado, e agora Elementos de Convicção. E o visitante faz a seguinte observação: convenho, ilustre amigo, que, do ponto de vista filosófico, a doutrina espírita é perfeitamente racional, mas fica sempre de pé a questão das manifestações, que não pode ser resolvida senão por fatos. Ora, é a realidade destes que muita gente contesta, e não deveis achar extraordinário o desejo que vos manifestam de testemunhá-los. Só um detalhe aí, Miranda, quando o visitante fala, né, que do ponto de vista filosófico a doutrina é perfeitamente racional, me lembrei da minha faculdade, né, conversando com os colegas e professores, a maioria ateus, eles me falavam exatamente essa frase: eu não acredito, não vejo como algo científico, como algo que eu possa comprovar, mas não posso deixar de dizer que no aspecto filosófico há uma racionalidade naquilo que você está me explicando. Então essa é uma marca muito forte do Espiritismo, né? Porque por mais que eles contestem que não há dados científicos que comprovem a filosofia, ela por si só ela tem uma racionalidade. A linha de pensamento ela é palpável, coerente. Ela é coerente, ela é aceitável. Então, quando um ateu está estudando comigo psicologia, ele fala assim: eu não sei por que eu não gosto da minha mãe, que foi o assunto que nós falamos na semana passada, e eu digo para ele assim: você já parou para pensar o que aconteceu? Sua mãe te fazia algum mal? Te batia demais? Não sei, Eduardo, não tenho nada contra a minha mãe especificamente, eu simplesmente não gosto dela, ela me faz mal. E aí eu digo assim: você já parou para pensar se existissem outras vidas, não haveria uma possibilidade de você e sua mãe terem tido problemas no passado? E aí contava umas histórias do Chico, né, mostrando essa ligação entre os espíritos, que ora vem como mãe e filho, ora como amigos, ora como cônjuges. Aí ele ficou me olhando e falou assim: olha, eu acho isso tudo muito complicado para minha cabeça, mas que tem uma possibilidade racional nisso, tem, porque eu no próprio não tenho explicação. Fico tentando buscar algo, se ela na minha gravidez ela não cuidou de mim direito, se no meu parto deu alguma coisa errado, mas realmente eu não posso contestar que esta filosofia dá uma explicação, ainda que eu não tenha condições de aceitá-la, já que eu não acredito na existência da alma, de Deus, por consequência de vidas passadas. A doutrina espírita ela tem 3 vertentes, né? Filosofia, ciência e religião ou moral, conforme uns preferem uma coisa ou outra. Kardec gosta da filosofia moral. Pois é. Então, nós temos que ver o seguinte: essa filosofia ela busca fazer o quê? Dar explicação àquilo que acontece. Filosofia ela explica
as coisas a seu modo. E a filosofia espírita, ela tem isso que o Eduardo chamou a atenção, ela tem a explicação racional daquilo que nós buscamos entender. Então, isso daí é um ponto que é muito forte dentro da doutrina dos espíritos e que nós devemos sempre considerar. E Allan Kardec, então, respondendo a essa colocação do cético, vamos entender que esse cético aqui, Kardec coloca aquele que, apesar de não adotar ainda as respostas ou a explicação que é dada, ele está aberto a buscar perceber, entender e assimilar os raciocínios que são colocados. O que é diferente do crítico, né? O crítico simplesmente rebate sem qualquer outra argumentação. O cético, ele está aberto à argumentação. E isso é, em geral, aquele que nós encontramos. Sim. Aquele que rejeita por desconhecimento. Mas quando frente a uma argumentação mais sólida, ele aceita essa argumentação. Então, você está falando, eu fiquei lembrando assim, porque o crítico, como Kardec coloca aí, ele não é preconceituoso, né? Então eu fiquei imaginando... O cético, aliás, o crítico é preconceituoso, o cético não é. Então eu fiquei imaginando assim, quando Kardec tomou conhecimento dos fenômenos e tudo que estava ocorrendo, ele foi crítico. Ele foi crítico naquela situação de indagar, mas ele não acreditava em reencarnação, em várias coisas, mas ele não era preconceituoso, né? Ele estava aberto ao raciocínio lógico mesmo, porque ele já tinha todo um passado de estudo aprofundado. Então, Kardec, respondendo a essa argumentação, né, em que se busca elementos de convicção, Kardec coloca o seguinte: acho muito natural, todavia, como eu procuro que eles sejam aproveitados e explico que em que condições convém que cada um se coloque para melhor observá-los e, sobretudo, compreendê-los. Ora, quem não aceita essas condições mostra não ter sério desejo de esclarecer-se com tal pessoa. É inútil perdermos tempo. Isso aí é uma atitude muito constante dentro da argumentação de Kardec em toda a sua obra, em todo o seu trabalho. Não adianta nós destinarmos tempo a uma pessoa que não quer entender ou não quer raciocinar com aquilo que está sendo apresentado. É preferível destinar esse tempo àqueles que estão abertos ao raciocínio e à busca da compreensão, como ele, Kardec, sempre fez, como lembrou Miranda. Kardec, ao início, quando Kardec era um adepto de Mesmer, né? Dentro do magnetismo, né? E quando começaram os episódios de mesas girantes, de etc., sim, ele chegou a um ponto em que ele disse que todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. E nessa sua busca ele deparou-se então com a inteligência extracorpórea, com os espíritos. E daí nasceu então a sua busca de compreender melhor essa relação entre os dois planos da vida. Então é sempre isso que nós devemos fazer. Quando não é nós aceitarmos tudo aquilo que nos é colocado. Não, absolutamente. A doutrina dos espíritos não nos propõe isso. Ela nos propõe, primeiro entenda, depois adote e pratique. Então essa é que é a tônica, aquilo que nós devemos adotar na nossa vida. Não é só no aspecto religioso, é em todos os aspectos. Nós devemos
ter esta proposta e esta maneira de nós raciocinarmos. Buscar entender, raciocinar, ouvir, argumentar, mas ouvir a resposta que nos é colocada para que nós possamos seguir em frente. Por isso que é fé raciocinada. Vamos lá. Convireis também que seria singular que tão racional filosofia tivesse saído de fatos ilusórios e controvertidos. Em boa lógica, a realidade do efeito implica a causa que o produz. Se um é verdadeiro, a outra não pode ser falsa, porque onde há árvores, não pode colher frutos. Nem todos, é certo, testemunharão os fatos, porque não se colocaram nas condições precisas para observá-los. Não tiveram a paciência e a perseverança exigidas, mas isso também se dá com todas as ciências. O que uns não fazem é feito por outros. Todos os dias aceitamos o resultado dos cálculos astronômicos sem que nós mesmos os façamos. Seja como for, se achais a filosofia boa, podeis aceitá-la, como aceitaríeis qualquer outra, conservando vossa opinião sobre as vias e meios que a ela conduziram, ou, ao menos, não a admitindo senão a título de hipótese, até mais ampla constatação. Foi o que nós falamos, né? A nossa argumentação e a nossa postura diante de colocações que ainda estão fora do nosso alcance. Mas não vamos abandoná-las. Vamos procurar compreendê-las e, para compreendê-las, vamos ouvir, vamos argumentar, sem que nós tenhamos um preconceito. O termo preconceito é um conceito anterior, prévio, né? É um pré-conceito. Então, nós não... Quando queremos entender alguma coisa, nós estamos abertos ao raciocínio. Estamos abertos a ouvir, raciocinar, argumentar e aceitar aquilo que para nós acrescenta algo que não estava ao nosso alcance. Continuando aqui, Kardec nos traz: os elementos de convicção não são os mesmos para todos. O que convence a uns não produz impressão alguma em outros. Assim sendo, é preciso um pouco de tudo. É, porém, um engano crer-se que as experiências físicas sejam um único meio de convencer. Isso aí, Kardec, de um modo geral, ele está se referindo aos fenômenos que ocorrem e que promoveram e que provocaram, certo, a sua busca para o entendimento daquilo, do significado daquilo, né? Porque são fenômenos que transcendem o nosso conhecimento. Certo? Quando nós, naquela época, nós estamos aí na metade do século XIX, né? Nós vimos mesas respondendo a perguntas que eram feitas com uma batida, com duas batidas, etc. Nós temos que raciocinar e não rejeitar. Mesa não pode responder pergunta e rejeitamos todo um processo. Não. O que pode estar promovendo essa situação? E essa busca é que nos leva ao avanço e ao incremento do nosso conhecimento, da nossa percepção. E foi o que Kardec fez na ocasião. Não é apenas o fenômeno, mas o fenômeno é, vamos dizer assim, o efeito. Mas o que causa aquilo? Então, todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Então, vamos procurar entender as causas. Quando nós temos uma doença, uma dor de cabeça, por exemplo, não adianta nós só tomarmos analgésico. Nós estamos tratando da consequência. Não estamos buscando a causa, o que provoca aquele mal que nos acomete.
Então, sempre e para buscarmos a causa, nós temos que estar abertos a ponderações, a argumentações, a raciocínio, a racionalidade, porque Deus nos deu a inteligência, e nos deu a inteligência justamente para que nós a usemos na busca do conhecimento e, consequentemente, do progresso. Vamos nós? Vamos. Notei que em algumas pessoas os mais importantes fenômenos não produziram a menor impressão, ao passo que uma simples resposta escrita venceu todas as dúvidas. É o meu caso. Quando eu li o Livro dos Espíritos, tinha 17, 18 anos, não vi nenhum fenômeno. Aliás, eu tinha visto fenômeno na Umbanda, né? Eu fiz uma consulta com uma senhora que era umbandista por um problema específico, não tinha a menor ideia do que se tratava, e ela me deu algumas respostas que eu não tinha como negar que ela estava falando a verdade, e ela não tinha como saber, e eu perguntei como é que a senhora sabe disso. Ela explicou que ela era um espírito, que ela me acompanhava, tal, mas aquilo para mim não era ainda o que eu estava buscando. Foi bom que me acalmou numa determinada situação, mas foi quando eu peguei o Livro dos Espíritos a primeira vez e li, que encontrei a filosofia, aquilo que a doutrina traz de racionalidade. Ali eu me encontrei com Deus e comecei a ajustar o meu caminho. Quer dizer, o fenômeno, ele pode até chamar a atenção, como me chamou a atenção. Eu falei, mas como é que ela pode saber disso se eu não contei isso para ninguém? Mas as explicações eram vagas, porque o próprio espírito não estava ali para me dar uma aula. Ele sabia que eu ia chegar onde eu precisava chegar. Ela falava o necessário, me acalmava, me orientava, e eu fui seguindo. Até que eu entrei no centro espírita pela primeira vez, e ali tinha uma pessoa fazendo uma palestra com um livro na mão. Eu vi o nome do livro, comprei o livro, e li o Livro dos Espíritos praticamente em uma noite. Eu não conseguia parar de ler. Lendo, e é como se ali eu fiquei emocionado, que falei, encontrei as respostas. Que a reencarnação, sobretudo, é que me deu a resposta para aquilo que como o visitante colocou. Como é que pode? Tanta injustiça, tanta maldade, como é que Deus permite, se a vida é uma só? E ali as respostas sendo dadas de forma clara. Allan Kardec, na introdução, faz um trabalho maravilhoso do Livro dos Espíritos, contando todo o processo, como é que o trabalho foi feito. E ali foi pela convicção, pelo estudo, que eu hoje estou aqui. E já vi muitas pessoas que viram diversas situações, presenciaram e negam, simplesmente negam. Dizem que é alucinação, dizem que pode ser fraude. Porque quando você não quer acreditar em algo, Jesus fez tudo o que fez. E chamavam ele de falsário. Eu tenho um amigo que ele passou por uma situação de saúde muito complicada, fez uma cirurgia com consequências muito dolorosas. E ele foi levado a um atendimento espiritual numa casa espírita, e ele saiu desse atendimento totalmente sem dor. Uma dor que o acompanhava já há bastante tempo, ele saiu sem dor, totalmente sem dor. É um homem de bem, certo? Uma pessoa boa, trabalhadora em benefício dos outros. E foi perguntado a ele, vem cá, tendo em vista a filosofia religiosa que ele abraçava, não era o espiritismo. E ele não conhecia, certo? E perguntaram a ele, vem cá, e essa intervenção dos espíritos, e você entrou com dor, saiu sem dor, como é que você explica isso? E a resposta dele foi muito simples, olha, aí tem, certo? Aí tem, mas eu já estou numa fase da vida que eu não quero mais mudar nada na minha vida. Então, é aquela história, a pessoa admite que exista alguma coisa a mais, mas não tem a coragem e a vontade de adotar aquilo que ela presenciou. Então, o fenômeno, por si só, ele não faz ninguém mudar. O que faz alguém mudar é o raciocínio e a busca do entendimento de como é que aquilo se processa.
Eu tive um professor que me falou essa mesma frase. Eu conversando com ele na faculdade, eu apresentei a minha monografia para ele. Ele era ateu, e ele ia fazer um pós-doutorado na França. Um homem muito inteligente, jovem ainda, devia ter uns 40 e poucos anos. E ele olhou, aí eu fui conversando com ele, falando das experiências do próprio Jung, do Freud, que eles estudavam os fenômenos psíquicos à época. O Freud estudava isso. Ele só não declarava isso porque ele já tinha muito problema com a psicanálise, né, que ele estava tentando fazer a psicanálise se estabelecer como ciência, ele não ia misturar. Tanto é que ele tinha uma crítica ao discípulo dele direto, o Jung, que ele falava, o Jung não se mete com o ocultismo, ele chamava de ocultismo. Eles estudavam, mas era uma questão de curiosidade deles, eles não queriam misturar as coisas. E fomos conversando, fui mostrando a racionalidade da doutrina, da pesquisa de vários psicólogos, psiquiatras no mundo todo que pesquisavam. No final da conversa ele falou assim, Eduardo, muito educado, uma pessoa, um cara, um gentleman, um professor muito bom. Ele falou assim, Eduardo, eu tenho livros publicados, eu construí todo um arcabouço teórico, eu não tenho mais tempo para voltar atrás, eu não posso me envolver com isso. E a gente entende. Gamaliel fala isso para Paulo de Tarso no livro Paulo Estevão. Né? Gamaliel percebe que o que Jesus estava trazendo era a verdade, mas Gamaliel já estava idoso e disse que ele sabia que isso seria uma situação delicada e que ele não se sentia confortável para criar nenhum tipo de problema, que ele próprio estava estudando, e deixou claro isso para Paulo, que ficou mexido, ainda era Saulo, que ele estava estudando atentamente, né, aquilo que Jesus vinha trazer. Só a título de esclarecimento, Gamaliel foi aquele que era o orientador e o formador Saulo de Tarso. De Saulo de Tarso. Ainda não era Paulo. Que veio a ser Paulo de Tarso. Um homem muito sábio e que preservou que muitos cristãos fossem mortos, porque ele controlou um pouquinho ali o ímpeto de Saulo, que aceitou, naquele primeiro momento, levar só o Estevão, Gesiel, né, à morte. Vocês estão conversando aí, eu estou lembrando do Erasto, quando ele disse que é mais preferível negar 10 verdades do que aceitar uma mentira, porque compreender que aquilo que você tinha como verdade é mentira e fazer o caminho de volta não é para poucos. E eu estava lembrando de um ginecologista, obstetra, que ele fazia muitos abortos lá nos Estados Unidos. Foi quando surgiu a ultrassonografia. E ele, junto com o auxiliar dele, não é, decidiram registrar aquele momento do aborto. E fizeram isso. Olha, não vou entrar em detalhes, tem um livro, tem uma campanha em defesa da vida que o Centro Espírita de Leon Denis faz, inclusive mostra um determinado vídeo. Mas eles acompanhando o que realmente acontecia no processo abortivo, eles ficaram, sabe, impactados. A ponto de, quando terminou aquela gravação, o auxiliar dele cometeu suicídio. E ele nunca mais cometeu aborto. Ele passou a divulgar em defesa da vida, não é? Fazer campanhas muito explicando. Bonita a história. Muito linda, entendeu? É preciso ser de uma grandeza, ou então realmente estar sincero no propósito de nos moralizar. E se moralizar, porque é o desafio. E é por isso que a nossa Rádio Rio de Janeiro tem um programa que é Analisando os Fatos. Não é isso? É quando nós procuramos raciocinar com aquilo que acontece ao nosso redor. Não apenas constatamos, mas procuramos entender, procuramos mergulhar nos acontecimentos daquilo que vem ocorrendo. E dito isto, passou rápido, né? Acabou, mas não fiquem tristes, porque semana que vem tem mais. Estaremos de volta aqui estudando o livro que é o Espiritismo de Allan Kardec, ainda neste tópico, Elementos de Convicção. A resposta aí de Kardec é longa e muito importante. Muita paz a todos e até lá. Até lá, se Deus quiser, Ele há de querer. Que o Senhor Jesus nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos chegando para mais um programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, junho de 1859. Estamos aqui conversando sobre conversas familiares de além-túmulo. Senhor Humboldt, Bill Fabiano Cordeiro. Estamos juntos, sempre juntos. Sim, sem dúvida nenhuma. Na técnica, nosso Pablo. Sempre ele. Se não fosse ele. Meu Deus. Daquilo que a gente esquece. Como é que faz? Não faz. Tem que voltar. Tem que voltar, né? Ainda bem que pode voltar, né? Exatamente. Meu Deus do céu, complicado. Mas vamos nós. Bill, continua então aqui nas perguntas ao senhor Humboldt. Tem uma nota que a gente não deu no programa passado. Sim. Porque ficamos comentando aqui, né? Inclusive, os comentários são super importantes. Essa discussão sobre a doutrina é super importante, né? Então ele vem dizendo assim: François Arago, o Arago, tem sido chamado na sessão de 27 de maio, por intermédio de um outro médium. Assim respondeu às perguntas análogas. Qual era, quando vivente, vossa opinião sobre o Espiritismo? Bom, eu o conhecia muito pouco e, em consequência, não lhe atribuía muita importância. Deixo-vos concluir se mudei de opinião. Pensais que ele será um dia aceito e reconhecido pelas comparações sábias? Entendo a ciência oficial, porque pelos sábios há muitos que individualmente o reconhecem. Não somente eu penso, como tenho certeza, ele terá o destino de todas as descobertas úteis à humanidade. Achincalhado, a princípio, pelos sábios, orgulhosos e pelos tolos e ignorantes, acabará sendo por todos reconhecido. 27. Qual é a vossa opinião sobre o sol que nos ilumina? Bom, aqui nada aprendi sobre ciência. Entretanto, sempre acreditei que o Sol não passa de um vasto centro elétrico. 28. Essa opinião reflete a que tinhas como homem ou a vossa como espírito? É a minha opinião quando vivia, corroborada pelo que sinto atualmente. 29. Uma vez que vindes de um mundo superior à Terra, como ocorre que não tivestes conhecimentos precisos sobre essas coisas antes da vossa última existência e da qual vos lembrais hoje? Certamente os tinha, mas o que perguntais não tem relação nenhuma com tudo quanto me fosse possível aprender nas existências anteriores, tão diferentes da que deixei. A astronomia, por exemplo, para mim foi uma ciência inteiramente nova. 30. Vimos muitos espíritos nos dizerem que habitavam outros planetas, mas nenhum nos disse habitar o Sol. Por que isso? O Sol é um centro elétrico e não um mundo. É um instrumento e não uma habitação. Portanto, não há habitantes? Habitantes fixos, não. Visitantes, sim. Tá vendo? Então, é possível ir lá, não é? Sem se queimar, né? Sem se queimar, né? Imagina. Perfeito, Bill, perfeito. 31. Pensais que dentro de algum tempo, quando fizerdes novas observações, podereis nos informar melhor sobre a natureza do Sol? Sim, talvez. Será um prazer. Entretanto, não espereis muito de mim. Não errarei por muito tempo. Ele vai reencarnar. Exatamente. Né? Ele vai reencarnar, com certeza. Ele está errante. Interessante essa questão do Sol, hein, Bill? Sim, muita questão. Quando é que nós vamos conseguir? Será que nós vamos ver isso aqui encarnado ainda? Vamos nos reunir lá, será? Algum dia?
Desencarnado, talvez a gente até consiga, né? Expedição, tudo, né? Vamos estudar um pouquinho ali sobre o Sol. Exato, vamos lá em loco. Né? Para quando vocês voltarem para a Terra, né? Sim, já, sim. Né? Em condições de ir para um planeta de regeneração, né? Sim, sim. Quem sabe, né? Reunião com os espíritos lá. Isso, quem sabe. Quem sabe. Mas né? Encarnado fica um pouco difícil. Fisicamente difícil. Com certeza. Né? 32. Onde credes ir quando não estiverdes mais errantes? Deus haverá de permitir-me repousar por algum tempo. Vou desfrutar dessa liberdade para reunir-me aos amigos muito caros que me esperam. Depois, não sei ainda. 33. Ele já sabe que ele precisa, né? Retornar. Sem dúvida. Mas já tem uma condição de poder aguardar. Sim. Né? Diferente de mim. Sim, Renato volta correndo. Agora. Né? Então, 30 e... Não, tem uma... É 33, né, Bill? 33, então. Vos pedimos a permissão para vos dirigir ainda algumas perguntas às quais os vossos conhecimentos em história natural vos colocam sem dúvida em condições de responder. A sensitiva e a Dioneia têm movimentos que acusam uma grande sensibilidade e, em certos casos, uma espécie de vontade, como a última, por exemplo, cujos lóbulos agarram a mosca que vem pousar sobre ela para tomar seu suco, e a qual ela parece estender uma armadilha para em seguida matá-la. Perguntamos se essas plantas são dotadas da faculdade de pensar, se têm uma vontade e se formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal. Em uma palavra, são uma transição de uma para outra? Tudo é transição em a natureza, pelo próprio fato de nada ou de que nada é semelhante. E, entretanto, tudo se encadeia. Essas plantas não pensam e, assim, não têm vontade. As outras que se abrem, assim como todos os zoófitos, não pensam, possuem apenas um instinto natural. É interessante a resposta dele, né? Tudo é transição em a natureza pelo próprio fato de que nada é semelhante. Ou seja, não existem pessoas, nem seres, nem nada é igual. Mas tudo se encadeia, ou seja, tudo está ligado. É uma reação, Renato? Né, Bill? Tudo ligado. Cuidado com essa planta, que essa planta é carnívora. Será que ela é carnívora? Né? Exatamente, mas o grande complexo da natureza está tudo interligado. Eu vou mais a fundo em dizer, bom, o Renato está com um problema. O problema é do Renato. Não tem nada a ver com o problema do Renato. Ele é do engano. Em a natureza, ele bota aqui, falando das plantas e tudo mais, mas vamos nos vegetais, vamos avançar para o nosso núcleo também, humano. Tudo se encadeia. Não tem como eu estar numa ilha de prosperidade se eu estou cercado de tristeza. Você pensa que está progredindo, ou que está feliz, mas, no entanto, você não está. Exato. Tudo está encadeado, tudo está ligado, nós pertencemos a uma grande teia. A gente vê uma teia gigantesca, uma aranha lá no alto. Se você der um toquezinho, por mais sutil que você imagina que seja, ela vai sentir lá. Porque ela já está armada até para pegar a presa. Certeza. Então, meu amigo, a vida é assim também. Nós estamos numa grande teia, que o mínimo toque de alguém, que ou seja, um sofrimento, se você não acha que não tem nada a ver com isso, lá à frente a natureza vai te mostrar que você está ligado àquilo. Elas obedecem a um instinto natural. Exatamente. Né? Sem dúvida. No caso deles é um instinto. 34. As plantas experimentam sensações dolorosas quando são mutiladas? Não. Nota. Um membro da sociedade expressou a opinião de que o movimento das plantas sensitivas são análogas àqueles que se produzem nas funções digestivas e circulatórias do organismo animal e que ocorrem sem a participação da vontade. Não se vê com efeito o piloro contrair-se ao contato de certos corpos para recusar a passagem. Deve ocorrer o mesmo com a sensitiva e a dioneia, nas quais os movimentos não implicam, de nenhum modo, a necessidade de uma percepção e ainda menos de uma vontade.
35. Há homens fósseis. O tempo os destruíram pouco a pouco. 36. Admitisse que tenha havido homens sobre a Terra antes do cataclisma geológico? Bom, seria bom que te explicasses claramente sobre esse ponto antes de fazeres a pergunta. O homem estava na Terra muito antes dos dilúvios. 37. Adão não foi, pois, o primeiro homem? Adão é um mito. Onde colocas Adão? 38. Mito ou não, falo da época que a história lhe assinala. É pouco calculável para vós. É mesmo impossível avaliar o número de anos em que os primeiros homens permaneceram em estado selvagem e bestial, que não cessou senão muito tempo depois do seu primeiro aparecimento sobre o globo. E é interessante a gente falar sobre isso aí, né, que a própria codificação fala lá, né, que Adão realmente teria existido, mas que não seria ele o primeiro nem o único a habitar no mesmo tempo. E o próprio Emmanuel, lá na Caminho da Luz, traz a raça adâmica. Exato. Né, que na verdade não é um espírito, é um coletivo de espíritos, que foram os primeiros a habitarem, não é isso, Renato? Perfeito. Não foi o único, né? Não foi o único. Foram os primeiros, mas, né? Primeiros, não o primeiro, aí vem um bonequinho e outro bonequinho. E os primeiros com aquela indumentária. Sim. Mas existiriam outros com outras indumentárias antes dele. Sim, por isso é que ele trata muito bem, lá no livro A Caminho da Luz, a raça adâmica. Sim. Existiram outras raças anteriormente a isso. Que, por algum motivo, para a gente é importante termos só as classificações das quais a ciência já descobriu, né? Através de pesquisas e tudo mais, não é isso? Sim. O homem de Neandertal, etc. Sim. Toda a evolução da questão do corpo e tudo mais, mas, enfim, vamos partir dali, né, Bill? Até porque a raça adâmica compreende justamente os degredados, né? Exatamente. De Capela. Que vieram para cá e foram os primeiros habitantes neste planeta para fazer essa virada de chave aí, né? Exato. Tá lá no livro Exilados de Capela. Sim, não é isso? Sim. Com certeza. 39. A geologia fará encontrar um dia traços materiais da existência do homem sobre a Terra antes do período adâmico? A geologia, não. O bom senso, sim. Aí, tá vendo? Exatamente. Isso aí você, né, saber, opa, peraí, como é que pode? Né? Porque a geologia vai estudar, mas vai estudar até onde, né? Até onde vai estudar? Se não houverem mais elementos que mostrem fisicamente para ela aquilo ali, né? Perfeito. Eles vão parar por ali, pô. Estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, junho de 1859, é isso? É isso aí. E eu e Bill Fabiano aqui, nas conversas de além-túmulo com o senhor Humboldt. Está quase acabando, Bill Fabiano. Quase acabando, né? Questão número 40, pergunta número 40. Ele diz assim, ó, o progresso do reino orgânico na Terra está marcado pela aparição sucessiva das acotiledôneas, dos monocotiledôneos e as dicotiledôneas. O homem existia antes das dicotiledôneas. Eu ia perguntar se isso é de comer ou de beber, mas enfim, vamos seguir as informações dele, que ele diz o seguinte, não, sua fase seguiu aquela. Tá. Beleza, então vamos a gente precisa saber o que quer dizer cada uma, né? Aí vamos ao Google, né? Aí, isso, vamos ao Google para sabermos aqui. Primeiro, Bill, acotiledôneas, que é para a gente poder dar a informação aqui, né? Acotiledôneas. Aí ele está perguntando aqui se o homem existiu, tem traços de existência nesse sentido, né? O que diz aí, Bill? A cotiledônia nem abre. Nem abre, né? Abre dicotiledôneas. Tá, então é a que ele se refere na pergunta, né? Porque vai... Até porque deve ser antes... É anterior, uma coisa anterior, que não tinha sido nem descoberta ainda. Sim. Né? Mas são plantas com flor, cujo embrião contém 2 ou mais
cotiledôneos. Agora tá explicado, né? Tá. Tem 2 ou mais cotiledôneos. Tá tudo explicado. Agora tudo faz sentido, entendeu né? tudo. Agora tudo se amplia. Enfim, mas são brincadeiras à parte, são plantas, né? Sim, que são já plantas, existiam, exato. ou seja, vegetais que já habitavam, né, até o mundo. porque, olha só, então vamos esclarecer, Bill? Vamos Vamos esclarecer, lá, né? vamos Claro, lá, a gente tem óbvio. condições de fazer Sim, isso. óbvio que temos. Né? No próprio livro A Caminho da Luz, tudo era pântano. Sim. Existia pântano, existiam plantas. Exato. Então, quando ele se refere aqui das acotiledôneas e das monocotiledôneas, né? Ele está se referindo às plantas que existiam naquela ocasião. Antes do Cristo parar e pensar, olha a força do pensamento de Jesus, vamos modificar aquilo ali, muito embora ainda existam regiões com pântanos, mas pequenas regiões com pântanos, e daí você a conceber, e a você ter aqui todo um orbe que seria treva, que seria umbral, que seria pântano, né? Não, vamos modificar. Tá? E tem todo sentido aqui, né? Quando ela fala que monocotiledônia, né? São as plantas angiospermas que possuem apenas um cotiledone na semente. E esses cotiledones são as folhas embrionárias modificadas que a planta apresenta. Durante os estágios iniciais do seu desenvolvimento, o cotiledone é responsável pela transferência de nutrientes para outras plantas. Então, tá vendo? A função exato. Né? Em a natureza, exato, alimentar as outras, fomentar outras. Perfeito. A nossa própria botânica explica isso. Né? A gente vê aí, não precisa ir muito longe, não, sem dúvida. A gente estava fazendo até para descontrair, foi bom que ele somou mais um pouquinho no nosso dicionário também. Exatamente. Né? A gente entender que nas nossas próprias lagoas poluídas, infelizmente, proliferam plantas lá dentro da lagoa. Sim. Que são consideradas plantas venenosas, plantas altamente, né, que trazem perigo para a nossa saúde e tudo mais, né, Bill? Até por causa dos agentes transformadores que as lagoas recebem. Exatamente. Então vamos comparar isso ao que era antigamente. Antigamente não tinha o despejo do agente poluição, transformador. Né? Que é o esgoto. Mas existiam as coisas de forma primitiva. Sim. Não é, Bill? De forma primitiva. Até que aquilo tudo fosse transformado pela própria ação do pensamento e das forças da natureza, né? Do clima e tudo mais, para que aquelas águas se transformassem, para que nascessem outras plantas na terra, não é? Firme e tudo mais. A própria natureza ela vai se ressignificando a sua própria existência, né, e nos ajudando. Por exemplo, nessa questão que o Renato levantou, aí tem as gigogas, né? Que com a proliferação delas, que é a presença de esgoto aí, mas elas mesmo vão absorvendo os nutrientes daquele esgoto. Exato. Ou seja, a natureza vai limpando, que é a coisa bizarra, né, que a gente joga lá, né, enfim. Mas é a natureza se reinventando, né, para continuar a nos ajudar, né. Perfeito. Enfim. Última pergunta, Bill Fabiano. 41, né? Isso. Vos agradecemos por consentir em vir ao nosso chamado e pelas informações que nos fornecestes. Foi um prazer. Adeus e até a vista. Nota. Essa comunicação se distingue por um caráter geral de bondade, de benevolência e uma grande modéstia, sinal incontestável da superioridade do espírito. Ali, com efeito, nenhum traço da jactância, da fanfarrice, da inveja de dominar e de se impor, que se notam naqueles que pertencem à classe dos falsos sábios. Espíritos sempre mais ou menos imbuídos de sistemas e de preconceitos que procuram fazer prevalecer tudo no espírito de Humboldt, mesmo os mais belos pensamentos. Respira a simplicidade e denota a ausência de pretensão. Então aqui ele verifica, né, Bill, todas as questões ligadas à comunicação que ele estava recebendo, que é tudo que a gente precisa ver. Exatamente. Conhece a árvore pelo fruto. Sim. Tudo que ele estava passando, com muita clareza, com muita tranquilidade, com muito cuidado também. Por que ele iria tentar explicar uma coisa que a gente não vai entender, que talvez nem ele ainda não tenha o profundo conhecimento daquilo para poder explicar para a gente? A respeito do sol, a respeito de outras questões, do mundo superior ao qual
Eles, olha, por que eu vou falar muito se vocês não vão entender? Desculpa, mas muito superior. Isso, né? Sabe-se que lá volita-se. Aqui a gente precisa do atrito, né? Pezinho no chão, né? Lá o corpo é mais etéreo, né? Não precisa de tantas situações aí para poder caminhar, né, Bill? A comunicação se dá de outra forma, através de telepatia. Enfim, que são as diferenças básicas, né? Que a gente sabe que existem aí, né? A codificação traz sempre pra gente aí. A própria informação que os espíritos nos trazem através da mediunidade é uma forma de comunicação, né? De outros mundos, né? A gente se comunica com outros mundos, com outros personagens através da mediunidade, né? Um processo aí a questão fenomênica propriamente dita, né? Ela foi até um pouco deixada para trás, mas existe um fenômeno também chamado mediunidade, né? Exato. Que é o potencial que o encarnado tem de se comunicar com quem está do outro lado. E é uma forma telepática também, né? Não deixa de ser uma forma telepática, não propriamente como a gente costuma dizer, né? O Renato pensa e eu capto o pensamento dele. Mas em termos de mediunidade é uma telepatia, né? O espírito inspira o pensamento dele e você capta aquilo e retransmite. Né? Sim, com certeza. Enfim. Né? Sem dúvida. Bill, tá quase acabando, né? A gente vai entrar semana que vem numa outra conversa aqui, né? De Além Túmulo. Johann Wolfgang von Goethe. Nossa. Poeta alemão. Olha só. Será que eu falei certo, gente? Não sei, a gente vai ver isso aí, com certeza. Confia mais na tua pronúncia, Renato. Você confia mais na minha? O que seria aí? É o Goethe? É esse aí mesmo Johann que você está falando? Wolfgang von Goethe. É isso aí que você falou mesmo, com certeza. Tá aí. É isso aí. Né? Então a gente vai entrar aí mais uma questão importante aí que Kardec vem trazendo na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. 25 de março de 1856. Ele vem relatando aqui o que tinha acontecido. Importante lembrar que a Revista Espírita foi um grande momento em que ele pôde trazer para a gente coisas que não puderam entrar na doutrina, não deu tempo. Na codificação, né? Melhor dizendo, essa palavra aí correto, né? Na codificação, né? Nos livros. Mas que ele pôde trazer através de um estudo, né? Através de uma revista periódica, né? Que tinha lá todo mês, e era onde também ele respondia muitas das cartas que recebia, né, Bill? Sim. Você imagina ele e a Dona Amélie Boudet? Meu Deus, com aquela pilha de cartas para abrir e ler uma por uma. O filme retratou bem isso, né? A quantidade de cartas. E naquela ocasião, né? E o progresso naquele nível ali. Hoje em dia, com o computador, poxa. Tranquilo, né? Você recebe por e-mail, né? Já por e-mail mesmo, você já vai ligando o tema àquela próxima revista, já vai fazendo. E olha que trabalho que deu, hein, Bill? E com as forças contrárias, né? Sem dúvida. Você acha que pode ter sido por acaso? Não a gente pode desconsiderar Allan Kardec? Não tem como desconsiderar Allan Kardec. Ou achar que ele só foi o codificador. Ele só codificou. Só foi o codificador. O cara tem um trabalho descomunal nele, como você lembrou bem, a Dona Amélie Boudet, né? Exato, Mademoiselle, né? Amélie Boudet. Enfim, não dá para desprezar um espírito desse, né? Não tem como. A gente precisa... A não ser que você fizesse melhor, né, Renato? Eu ou você, será que faríamos melhor? Não faria, meu. Não estão preparados. Não aceitaríamos nem a missão, né? Pô, não, passa para outra aí. Porque não vai dar, não. Me deu uma câimbra aqui agora, deu uma dor aqui. Lembrei que eu tenho uma outra prova para resolver. Deixa pro Pablo, o Pablo faz isso. Deixa pro Pablo. O Pablo tá mais preparado. Tá mais preparado para subir, com certeza. Tá mais preparado, com certeza. Vamos aproveitar esse tempinho aí, um minutinho pra gente falar do Clube da Fraternidade? Isso aí. Então, qual o telefone, Bill? 21 3386-1422. É o WhatsApp também, lembrando bem que pode se comunicar através do WhatsApp, né? Enfim. Ou pelo site, Rádio Rio de Janeiro.digital, aba Clube da Fraternidade, tem todas as informações para você dar essa força aí, você que pode dar essa força para a Rádio Rio de Janeiro, continuar levando essa mensagem aí, não é? Lembrando sempre que a rádio tem funcionários, né? Exatamente. Tem impostos, tem uma série de questões toda uma estrutura, né? Intrínsecas a uma estrutura que foi montada, né? É uma empresa, né? Exatamente. Com certeza. Eu e o Bill somos voluntários, graças a Deus, graças né, Bill? a Deus, voluntários. Somos voluntários, mas a rádio tem, né?
toda essa galera que nos ajuda muito, aos quais a gente guarda muito carinho. Sempre. E imenso respeito, né, Bill? Com toda certeza absoluta. E lá na página da internet também tem todas as informações para você fazer o Pix. Pix, que é hoje em dia a forma mais fácil, né, Bill? E os valores abaixo de R$20. Isso, acabou, aí, Bill. Galera. Acabou. Galera, muita paz a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.